Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. No dia em que a Santa Igreja celebra a memória de Santa Josefina Baquita. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Felícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, um dos evangelhos muito bonito, porque aquela mulher cananeia, ela pagã, ou seja, estava fora do ciclo dos judeus, estava fora da convivência com os judeus, e Jesus estava numa casa, já é bem conhecido o nosso Senhor, ele entra numa casa certamente para descansar, para comer alguma coisa, tomar um banho, enfim. E não queria que ninguém soubesse que ele estivera nesta casa. Mas não conseguiam. Uma mulher, hoje o foco está exatamente nesta mulher, porque sendo ela de outra tribo, vamos chamar assim, e desprezada, ou seja, por ela ser aquela mulher de Tiro, onde Sidônia, onde Jesus foi, naquela região, aquela mulher da Felícia, pagã, ou seja, ela era pagã, muito desprezada, muito humilhada, mas aquela mulher, ela tinha uma sede muito grande de cura para sua filha. E ela vai à fonte, porque sabe que Jesus está ali. Ou seja, ela não era da religião de Jesus Cristo, do nosso Senhor, ela não era da tribo de Davi, ela não era judia, ao contrário, era pagã,
como já foi falado, pelo menos umas 2 vezes por mim, mas ela enfrenta tudo por amor à filha. E ela vai ao encontro de Jesus, adentra para dentro de uma casa dos judeus, corre todos os riscos de ser maltratada, de ser humilhada, como sempre assim era, mas ela enfrenta tudo por amor à filha e faz o pedido a Jesus: Senhor, cura minha filha, vá na minha casa, Jesus. Senhor, cura minha filha. E Jesus olha para ela e diz: olha, primeiro deixe-me fazer o que tenho que fazer aqui na casa de Israel, ou seja, nos judeus. Em outras palavras, a salvação foi para os judeus, não para o resto do mundo. Jesus veio salvar os judeus. Mas essa mulher, que não era alvo da salvação, suplica, e Jesus diz: olha, não fica bem, não fica bem eu dar de comer a você e deixar os filhos com fome. Mas a mulher disse o seguinte para Jesus: eu entendo perfeitamente. Ela se colocava no lugar de mulher pagã, de mulher menor, porque os judeus a consideravam ela menor. Jesus fala nisso, Jesus fala isso aí exatamente agora. Era menor, enfim. Porém, todavia, ela diz o seguinte, quando Jesus diz para ela: não fica bem dar a comida dos filhos, dá para os cachorrinhos. Ou seja, como se Jesus tivesse humilhado aquela mulher. Mas nós conhecemos o coração do Mestre, nós sabemos que o coração do Mestre jamais iria realizar isto, porque ele é Deus, e porque ele é Deus, ele conhece, ele prescruta todos os corações, são todos, mas um teste Jesus fez com aquela mulher, e aquela mulher foi aprovada, porque ela disse: eu sei, meu Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mãos das crianças que estão à mesa, se fartando. Migalha. Ou seja, ela dizia: Senhor, basta a sua sombra, nem precisa tocar na minha filha, basta a sua sombra, basta o teu olhar, basta a tua palavra, e minha filha será curada. Hoje nós vemos, e Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, minha filha, nem em Israel encontrei tamanha fé. Vá embora, sua filha está curada, libertada, por causa da tua palavra. Uma palavra cheia de sabedoria, que poderia, talvez eu, talvez você, se alguém nos respondesse assim, talvez iríamos falar outras palavras ofensivas, queríamos falar mais alto, de repente, ou sairíamos entristecidos, espraguejando. Faríamos isso com certeza, mas essa mulher é superiora. Ela é superiora.
ela passa por cima de tudo para cuidar, para proteger, para dar o céu para sua filha. E assim ela foi digna da intercessão, da cura que Jesus realizou na vida da sua filha. Hoje nós celebramos Santa Baquita, é minha santa de devoção, assim também como a Santíssima Virgem Maria, como São José, Santa Faustina. Tenho também um olhar de predileção por essa mulher, uma jovem sequestrada da sua tribo, assim criança, melhor dizendo, parou na mão de tantas pessoas, foi escravizada, maltratada, totalmente humilhada. É uma história de dor, é uma história de muita dor, como tantos africanos escravos assim o passaram. Baquita não foi diferente. Mas Baquita, em determinado momento da vida, conquistou a libertação, mas encontrou um Senhor e quis servir ao único Senhor, que é Jesus. Se você pode ter a história de Santa Baquita, leia, veja o filme, é interessante. Ter Jesus como o único Senhor. Sou escrava, dizia ela, de um único Senhor, que é Jesus Cristo. Que nós possamos observar como Baquita não se revoltou contra Deus, assim como aquela mulher pagã não se revoltou com a palavra que Jesus usou para ela. Possamos nós hoje olhar para a nossa história, tanto sofrimento nas nossas vidas, tantos desafios a sermos superados, curados, restaurados, sem perder a nossa fé, sem perder a nossa caminhada de fé. Que Santa Faustina, nossa patrona, nos enriqueça com o diário. Que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos dê a graça de seguir a Jesus Cristo. Que Santa Baquita, mulher corajosa, que em nada, após ter conhecido nosso Senhor, nunca se revoltou contra Deus, que nos dê essa mesma graça, essa força, essa coragem de servirmos a Deus na humilhação e em todos os momentos da nossa vida. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, proteja-nos, proteja o nosso instituto, nos dê a graça de ter uma casa para cuidarmos de sacerdote, abençoe todos os sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.